fosse a força, né? E toda a sociedade mineira, né, toda a sociedade tinha que pagar nessa derrama aí. Inclusive, é isso que vai ocasionar, né, a Inconfidência Mineira, que depois a gente vai ver mais adiante, de Tiradentes. Então, eu coloquei uma curiosidade aqui, né? Mas antes de falar disso, foi criada também as casas de fundição. Inicialmente houve bastante contrabando de ouro em pó, que era transportado dentro de imagens de santos, era colocado até nos cabelos, muitas pessoas colocavam na boca, até engolia, né, para poder se safar. Aí foi criada as casas de fundição. Todo o ouro só podia sair se fosse fundido, se fosse derretido e transformado em barra. E aí, nessas casas de fundição, já tirava os 20%, já tirava um quinto, que era da coroa portuguesa. E aí, a partir daí, dessa tentativa de enganar a fiscalização e colocar o ouro dentro desses santos de madeira oco, que surgiu a expressão santo do pau-oco. Não é o que parece, né? Então não era o que parecia, não parecia que tinha alguma coisa escondida, mas tinha. Então por isso a expressão de hoje, santo do pau-oco ainda permanece. Então descobriu-se também diamantes, né? Foram para cá alguns contratadores de diamantes, colocando escravos para poder explorar esse tipo de minério, né? No caso os diamantes, enfim. E destaca aqui para a personagem Chica da Silva, né? Thaís Araújo, que interpretou Chica da Silva em uma novela ainda da extinta TV Manchete, né? E Chica da Silva realmente existiu e foi casada com o contratador de diamantes João Fernandes e tiveram vários filhos. E realmente ela teve uma vida boa, né? Com esse contratador, embora tenha nascido como escrava, tá, pessoal? Enfim, o que acontece, né? Vou destacar aqui o chamado Tratado de Método. Foi um acordo comercial entre Portugal e Inglaterra. Não foi um acordo vantajoso para Portugal, mas sim para a Inglaterra. Os portugueses se comprometiam a comprar os tecidos da Inglaterra e os ingleses a consumir os vinhos de Portugal. Então Portugal vendia vinho e a Inglaterra vendia tecido. Quem lucrou mais com isso? Claro que foram os ingleses. Então boa parte do ouro que foi conseguido no Brasil foi escoado para a Inglaterra, né? Então vejamos aqui. Inclusive, por isso que eu coloquei essa citaçãozinha, desculpa pessoal, por isso que eu coloquei essa citaçãozinha aqui. O ouro brasileiro deixou buracos no Brasil, templos em Portugal e fábricas na Inglaterra, porque ajudou demais a aumentar o capital inglês, né? É na Inglaterra que vai ocorrer a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial. Então, e o declínio desse período? É possível separar o período entre 1733 e 1748 como o auge da produção aurífera. Então, aqui é o auge, século XVIII, século do ouro. O declínio, a crise, né, a decadência ocorreu durante a segunda metade do século XVIII. E a exaustão se deu a partir de 1789. Lá no final do século XVIII, começou a diminuir drasticamente a quantidade de ouro encontrada no Brasil. Aí destaque aqui para o Barroco brasileiro, né? O Barroco chegou ao Brasil com os jesuítas durante o século XVII. E o Barroco brasileiro, o Barroco no Brasil, foi um movimento artístico de bastante destaque, né? No Brasil colônia, colocando em evidência o catolicismo e a fé. Foi mais expressivo nas regiões açucareira e mineradora, principalmente na região mineradora, né? Onde as igrejas eram até ornamentadas de ouro. Destaque, né, para Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, né, como é conhecido pela gente. Então, as consequências da mineração do Brasil: expansão territorial aumenta, né, como nós vimos. Inclusive o eixo econômico sai da região Nordeste e vai para a região Sudeste, até a capital muda, não é mais Salvador na Bahia, mas sim, em 1763 será, digamos assim, levado para o Rio de Janeiro, pela proximidade com as Minas Gerais. Crescimento populacional, a população cresce de uma maneira impressionante, o pessoal migrar em busca do ouro lá em Minas Gerais. Desenvolvimento do comércio interno, então o comércio interno vai se aprofundar, né? Ele vai, digamos assim, aumentar. Transferência do polo econômico e social para o interior, como já foi dito, né? A região sudeste vai se destacar nesse sentido. A capital foi transferida para o Rio de Janeiro, já comentei, e surgiram muitas cidades a partir do ouro nas Minas Gerais. Criação da capitania de Minas Gerais, né? Claro. Enfim, então, vamos resolver essa questãozinha aqui, pessoal. O deslocamento do eixo econômico do Brasil, colônia, do Nordeste para o Centro-Sul, no século XVIII.
deveu-se, no caso, ao quê, né? Por que o eixo econômico sai aqui da região Nordeste e vai para a região Sudeste? Que pergunta fácil. Também eu estou vendo vocês responderem. Então, letra A, ao açúcar, B, a mineração, C, a pecuária, ao pau-brasil, ou letra E, ao café? É claro que é devido à mineração, tá, pessoal? Então, beleza. E onde foi? Minas Gerais. E por quem? Quem foi que descobriu? Né? Os bandeirantes. Olha só, no final do século XVII, todas as minas de ouro no Brasil pertenciam a Portugal. O trabalho, entretanto, era realizado pelos, ou seja, quem era a mão de obra utilizada na exploração desse ouro, né? Eram os emboabas, eram os escravos negros, os índios, os espanhóis, os paulistas. É claro que a mão de obra foi a escravidão, né? Os escravos africanos. Tá, pessoal? Então, letra B, B de bola. Agora aqui, bem simplesinho, né? Bem simplesinho. Relacione as colunas levando em consideração informações sobre o Brasil colônia. 1. Exploração do pau-brasil. 2. Exploração do açúcar. 3. Extração do ouro. Vejamos. Também estou vendo vocês dizerem os números aqui. Ação litorânea envolvendo a mão de obra indígena, né? Isso aqui é lá no período pré-colonial. Então se refere ao ponto 1, exploração do pau-brasil, tá? Então, período pré-colonial, a gente lembra logo do pau-brasil. Aqui, aguçou o interesse holandês no Brasil, propiciando a invasão batava no Nordeste, né? Essa invasão batava aqui se refere à invasão dos holandeses, tá? Na região Nordeste. Tentou na Bahia, não deu certo, Pernambuco deu. Lembre aí de Maurício de Nassau. Então, nesse caso aqui, exploração do açúcar. Esse ponto, terceiro ponto, produção vinculada à existência de latifúndios. Então, vejamos aqui, é claro que a gente vai lembrar do açúcar, da exploração do açúcar. É 2, né, os latifundiários. Então, lembrem da plantation, né? Então, nesse caso aqui, deslocou o eixo de atenção do Nordeste para o Sudeste e estimulou atividades econômicas em outras regiões do país. Acabamos de ver, se refere à extração do ouro, né? 3. Vejamos, a organização visava a monocultura para exportação, monocultura do açúcar, né? Então, isso se refere ao ponto 2, exploração do açúcar. Então, vejamos aqui, qual é a opção correta? Eu sei que vocês sabem, marquem aí, tá? Enfim, então, no Brasil colônia, a pecuária teve um papel decisivo, agora é sobre a pecuária. Lembre onde eu falei, que onde o boi ia, o homem ia atrás. Letra A, ocupação das áreas litorâneas. Não, né? Porque na verdade vai se deixar o litoral e vai se procurar mais o interior. B, expulsão do assalariado do campo. C, formação e exploração dos minifúndios. D, fixação do escravo na agricultura. E D, a resposta já anteriormente, expansão para o interior. Letra E, tá? Então, quero agradecer a todos vocês, um abraço e vamos estudar, tá? Então, boa sorte.